Tudo certo? Vamos lá para mais um Arena Alterosa, começando mais uma semana. Bom dia para você, obrigado pela sua companhia. E aqui você já sabe, né? É o lugar onde você fica por dentro de tudo que acontece no nosso esporte regional e também tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Rodada do Campeonato Brasileiro que rendeu a demissão de 2 treinadores, a gente vai falar sobre isso também. E vamos falar sobre a movimentação no Tupinambás, né? Daqui a pouquinho começa o Campeonato Mineiro, temporada 2019. Tupinambás, o módulo 1, a gente já tem algumas informações sobre elenco e também futuras parcerias. Então daqui a pouquinho você vai ficar sabendo tudo sobre isso também. Vamos juntos até às 11h30. A gente começa falando sobre a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e claro, a gente abre falando do líder. O líder Palmeiras, que foi até Belo Horizonte e conseguiu mais um ponto na caminhada para o 6º título do Brasileirão. O 6º título da história do clube, né? E jogando no Independência, quem saiu na frente, ó, foi o time da casa, foi o Atlético Mineiro, e conseguiu fazer um gol aos 18 minutos do segundo tempo. Ó, depois de bela troca de passes, o Meia Elias dominou e aí, meu amigo, fez esse golaço, ó, sem deixar a bola cair. Dominou e mandou para o fundo da rede. Você vê mais uma vez no replay, ó, pegando aí de primeira um golaço do Elias, fazendo o Atlético 1-0. Só que aí, aos 32 minutos, ó, o Dracena foi puxado na área e o árbitro estava pertinho, marcou o pênalti para o time paulista. Você vai ver de novo, mais uma vez, o lance, ó. O jogador do Atlético puxa o Dracena, o árbitro como estava muito próximo, né? Não teve nem dúvida, foi lá e marcou. E o Bruno Henrique foi quem fez o gol de empate. Vitor para um lado, bola para o outro, tudo certo, tudo igual, 1-1. Com esse resultado, o Palmeiras foi a 67 pontos e tem agora, gente, nada mais, nada menos do que 92% de chances de ser o campeão brasileiro. Isso segundo os números, segundo a projeção do site Infobola. Na quarta-feira, o Palmeiras vai jogar contra o Fluminense. Joga em casa, né, no Allianz Parque. Já o Atlético Mineiro estacionou nos 47 pontos e vê a posição agora no G6 sendo ameaçada. Na próxima rodada, o Alvinegro vai visitar o Lanterna Paraná, que já está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do rival do Atlético agora, o Cruzeiro. Foi até a Arena da Baixada e saiu de lá com a derrota, né? Falando do outro lado, quem tá de bem com a vida, né, é a torcida do Atlético Paranaense, que tá feliz com a campanha do Atlético na Sul-Americana e também com a reação, né, do time no Campeonato Brasileiro. E aí, jogando em casa, o time rubro-negro não tomou conhecimento do atual campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro, e venceu pelo placar de 2-0. Vamos ver os gols, ó. O primeiro saiu aos 9 minutos de jogo. Belo lançamento, o Marcelo Cirino, esperto, não desperdiçou, fazendo 1-0 para o Atlético Paranaense. E aí, gente, olha só esse segundo gol do Furacão. Jogada bem trabalhada, saindo lá de trás, né, só pelo lado esquerdo do campo. E o Rafael Veiga é quem vai receber essa bola dentro da área para fazer o gol, ó, chutando de primeira para fechar o caixão, fazer Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 0. Com essa vitória, o Furacão chegou aos 46 pontos, está só 1 ponto de distância da zona de classificação para a Copa Libertadores, né? Tem agora o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro, né? E dá para a gente ter uma ideia da reação do Furacão, né, que no primeiro turno estava lá amargando a zona do rebaixamento e agora está em busca da vaga para Libertadores. Vamos começar a falar dos clássicos agora. No clássico carioca da rodada, o Botafogo desbancou o Flamengo e fez valer o mando de campo no Engenhão, vencendo pelo placar de 2-1 e a gente vê agora. Significativa para todos nós, né? Eu acho mais do que os 3 pontos, que para a gente era fundamental nessa nossa luta aí, de sair dessa zona perigosa. Foi uma atuação que realmente nos colocou próximo dessa vitória, construímos a vitória de forma bem positiva e a atuação é que deixa a gente muito animado para os 5 jogos que estão restando aí, né?
foi o pior jogo, não tenho dúvidas disso. Foi um jogo muito abaixo daquilo que nós imaginávamos que poderemos realizar. É difícil, às vezes, até você explicar alguma coisa, porque a semana como ela foi, o nível de trabalhos, a entrega dos jogadores, às vezes você fica sem explicações. Foi um jogo ruim no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, né? Eu acho que a gente vem criando muito, né? A gente, em todos os jogos, a gente tem sido superior, ou pelo menos tem criado bastante oportunidade de fazer gol. Esse jogo, infelizmente, a gente não conseguiu, né? E bobeamos em alguns momentos, e que determinou para um resultado muito ruim no primeiro tempo, né? 2-0, mas conseguimos no segundo tempo vir de uma forma mais agressiva, de uma forma mais intensa, sabendo que realmente a gente precisava de algo mais, porque a gente busca o tempo inteiro o máximo de pontos possíveis. A gente ainda quer ser campeão, então todos os jogos são importantes para a gente, já sabia disso. Eu acho que faltam 5 jogos, nós temos a obrigação de fazer o melhor nesses 5 jogos. Realmente, a gente fica muito feliz quando acontece isso. Eu também tive a convicção que foi a melhor semana desde que eu cheguei aqui no Botafogo. Muito focado em todos os aspectos táticos do jogo, com uma estratégia desde a terça-feira, quando voltamos, já definida. Mostramos para os atletas, trabalhamos muito para a gente poder fazer um jogo do nosso melhor nível. Bom, com o resultado, com a vitória do Botafogo, né, o time alvinegro foi a 41 pontos, está na 12ª posição. Na próxima quinta-feira, o Botafogo vai jogar contra a Chapecoense lá na Arena Condá, em Chapecó. Já o Flamengo, gente, ainda com 2% de chance de título, né, está na 3ª colocação com 60 pontos. E na quinta-feira, o rubro-negro entra em campo também, vai encarar o Santos jogando em casa no Maracanã. Outro carioca que jogou ontem foi o Vasco da Gama. E o Vasco ia conquistando um importante resultado em Porto Alegre, jogando contra o Grêmio, só que acabou deixando escapar um pontinho precioso na luta contra o rebaixamento. Jogando lá na Arena do Grêmio, o time carioca saiu na frente. Vamos ver os gols? Aos 12 minutos de jogo, o Thiago Galhardo fez boa jogada no meio do campo, tabelou com o Maxi Lopes, né, um belo passe de calcanhar, e chegou ali na área para poder finalizar com a perna direita, um golaço do Thiago Galhardo, que está jogando muita bola. Hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das referências em campo do Vasco da Gama. Depois, cruzamento do Léo Moura na cabeça do Jael, o Cruel, para deixar tudo igual, 1-1, e o Jael comemorando ali. E aí, gente, olha só, aos 49 minutos do segundo tempo, chute do Matheus Henrique e o Martin Silva falhou. Aceitou esse chute de longa distância, um chute aparentemente fácil, né, de ser defendido. Ele tentou encaixar a bola, acabou que escorregou ali na luva, entrou. Gol da vitória do Grêmio, né? E com essa vitória, o Grêmio ainda mantém viva a chance de título. Tá com 1%, né? Mas ainda há essa probabilidade, né? Lembrando mais uma vez que esses números são do site Infobola, tá bom? E o time gaúcho foi a 58 pontos, está a 9 de diferença do líder Palmeiras. O Grêmio, gente, está na 4ª posição e na próxima rodada vai jogar contra o São Paulo. Jogo difícil, né? Acontece no Morumbi. Já o Vasco da Gama está na 15ª colocação com 38 pontos, só 3 pontinhos acima da zona do rebaixamento. Na quarta-feira, o time Cruz Maltino recebe o Atlético Paranaense jogando em São Januário. Vamos fazer uma pausa rapidinho, na volta tem mais gols do Campeonato Brasileiro, tem também final de Libertadores e também tem novidade no Tupinambás. Muito bem, já de volta, vamos falar de que agora, hein? Vamos falar de Libertadores, vamos falar do empate, né, de Boca Juniors e River Plate. Jogo que terminou em 2-2, vamos ver os gols agora aqui, pode colocar para mim aqui, por gentileza. Primeira partida aconteceu em La Bombonera, né, então uma expectativa muito grande para a vitória do time da casa, né, para o Boca. E o Ábila, abriu o placar, fazendo esse golaço aí, chute de canhota, acabou com o goleiro do River Plate, quase defendeu, né, só que não conseguiu evitar esse primeiro gol do jogo com a Bombonera lotada, né? O Boca Juniors saindo na frente, fazendo 1-0, gol do ex-cruzeirense Ábila. E aí, gente, na saída de bola, olha só o que aconteceu. Outro jogador que passou pelo futebol brasileiro também balançou a rede, dessa vez pelo lado do River Plate. Rapidinho, o Lucas Prato conseguiu empatar o jogo, batendo no cantinho, fazendo 1-1, né? O Boca abriu o placar e logo 8 segundos depois o Lucas Prato foi lá e deixou tudo igual, fazendo 1-1 no placar. Só que aí, olha só, o Benedetto, meu amigo, ele que é o
O algoz palmeirense conseguiu fazer esse gol aos 46 minutos do primeiro tempo. Cruzamento na grande área, o Benedito estava esperto do lance, foi lá de cabeça para deixar o Boca ir por intervalo na frente, né, vencendo parcialmente pelo placar de 2-1. Só que aí na volta do segundo tempo, você está vendo o replay de novo do gol do... Agora não, agora na verdade é o gol do River. Na volta do segundo tempo, o River conseguiu empatar. O Martínez cobrou falta e o zagueiro Esquerdosa acabou desviando contra o próprio gol. O Prato saiu ali no migué tentando comemorar, mas na verdade o gol foi contra. Né? Placar final 2-2, lembrando que o jogo da volta agora está marcado para o dia 24, tá bom? No Monumental de Núñez, que é o estádio do River Plate. E em caso de novo empate, a final vai ser decidida nos pênaltis. Aí haja coração, né, meu amigo? Bom, conforme prometido, vamos falar agora, gente, do nosso esporte aqui, local, né? Vamos falar do Tupinambás, falar do Campeonato Mineiro, que já está quase chegando, né, no início aí do próximo ano. E olha só, a novidade que rondou, né, nesse final de semana é o seguinte: o volante Marcel pode trocar Santa Terezinha por Poço Rico, né? Pode fazer esse caminho novamente nos próximos dias. É um jogador que defendeu o Tupi nas últimas 3 temporadas, até agora não recebeu nenhum contato, né, para poder renovar o seu contrato, né? E acertou de forma verbal, tá, gente? Verbalmente a ida para o rival Tupinambás. Tá bom? A assessoria do Tupinambás confirmou esse acerto verbal, mas deixou claro também que ainda oficialmente não tem nada concretizado. Tá bom? Então a gente vai acompanhar e quem sabe na quinta-feira a gente consegue dar essa notícia de forma oficial, né? O Marcel, que é formado na base do Tupi, né, participou de conquistas importantes como os títulos da Taça Minas Gerais de 2008, né, da Série D do Brasileirão em 2011, e aí, caso, né, essa negociação seja acertada de fato, né, o Marcel vai completar o ciclo dos grandes clubes aí de Juiz de Fora. Além do Tupi, ele já defendeu o Sport jogando em 2010, tá bom? Vamos seguir acompanhando nessa negociação e quem sabe, como eu disse, na quinta-feira a gente bate o martelo, né, se o Marcel vai ou não de fato para o Tupinambás. O que há de agora, né, por enquanto, é que verbalmente está sim acertado. Bom, gente, vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro. Num jogo cheio de polêmicas, Corinthians e São Paulo ficaram no empate em 1-1, só que os corintianos saíram na bronca com a arbitragem. Uma pena essa torcida, 43 mil pessoas, ver um espetáculo ser prejudicado, né? A gente sabe da dificuldade do nosso país, a dificuldade que é comprar o ingresso, e não só comprar o ingresso, você chegar, né, levar seus filhos, você tem lanche, você tem estacionamento, você tem gasolina, você tem, sim, enfim, uma série de coisas e chega aqui e vê tudo o que aconteceu. Mas faz parte, você com um jogador a menos, você finalizar 7 vezes o seu adversário 3, você ter a chance ali do gol, outros gols de ganhar a partida. Então, só parabenizar os nossos atletas. No hicimos un buen juego, está claro. No primero también no gosté del juego que hicimos. Si falábamos previo al juego un empate, tal vez sería bueno, mas en las condiciones que acabó con un hombre a más. No puedo gostar porque não tuvimos em nenhum momento o controle do jogo. A primeira vez que eu desço no intervalo pro vestiário, porque os jogadores estavam tão revoltados que estavam pensando até em voltar ao campo, porque era uma coisa absurda, o juiz pedindo desculpa, durante o jogo. Então isso é um absurdo. Eu já volto a repetir, o Corinthians não vem fazendo um bom campeonato, os jogadores sabem disso, a diretoria sabe disso, a comissão técnica, mas está demais, pô. Não é porque se vota contra um sistema na CBF que você tem que ser prejudicado dessa maneira. O Corinthians já foi beneficiado, o Corinthians já foi prejudicado, mas este ano está demais. Esse ano está uma coisa absurda. Como é que o goleiro está dentro do gol
e a bola não entrou, e ele tira a bola dentro do gol. Isso todo mundo viu no estádio, 44 mil pessoas no estádio viram, pô. O juiz é um incompetente e irresponsável. Isso que ele é. Bom, essa bronca, gente, houve várias reclamações por vários lances, né? Mas a principal reclamação, principalmente do Andrés, né, e também do Jair Ventura, foi no lance em que a bola realmente entrou, né, cerca de 50 centímetros. E ali a gente tem aquele árbitro tradicional, né, o chamado de vigia, que fica pertinho do gol, justamente para isso, né? Ver esse lance que é próximo à linha do gol. E aí ele não deu nada, né? A bola realmente entrou, só que o gol não foi validado e, obviamente, que isso prejudicou o Corinthians, tá bom? Vamos agora ver como que ficou a situação. Agora, deixa eu só ler quem que o Corinthians vai enfrentar, né, na próxima rodada. Olha só, na próxima rodada o São Paulo vai jogar contra o Grêmio, né, no Morumbi. Já o Corinthians, gente, está em 13º com 38 pontos e na quarta-feira vai jogar contra o Cruzeiro, partida que acontece no Mineirão. Tá bom? Vamos fazer mais um intervalo rapidinho, só lembrando vocês que a gente acompanhou a entrevista do Aguirre aqui, vocês viram que ele não estava nada animado, né? Após esse jogo, ele foi demitido, tá bom? E o Jardim, ele que é auxiliar do Aguirre, ele assume, né, de forma temporária ainda, provavelmente até o final do Campeonato Brasileiro, só que o São Paulo já demonstrou interesse em que o Jardim continue, inclusive, para a próxima temporada, pelo menos iniciar, né, a temporada 2019, sendo assim, né, o cargo será efetivado, tá bom? Então, Aguirre sai do São Paulo, André Jardim, auxiliar, assume. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho eu volto contando quem foi o outro treinador que caiu também nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, nos dias 16 e 20, né, desse mês ainda, a seleção brasileira vai fazer 2 amistosos, né, contra Uruguai e Camarões. Essas 2 partidas vão acontecer em Londres, na Inglaterra. E aí, há 2 novidades na convocação do Tite, né, para os lugares do meia Felipe Coutinho e do lateral esquerdo Marcelo. Para o lugar do Coutinho, o Renato Augusto retorna, né, foi convocado novamente, e para o lugar do Marcelo, na lateral esquerda, quem foi convocado da vez foi o Alexandro, lateral esquerdo da Juventus, né, ex-Santos, que depois foi para o Porto e agora faz uma belíssima carreira na Juve, né? Inclusive o Cristiano Ronaldo marcando gol também no final de semana. São algumas das novidades dessa convocação do Tite, reforçando mais uma vez para as partidas que acontecem nos dias 16 e 20 contra Uruguai e Camarões, respectivamente, tá bom? Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, gente, jogando no Independência, o América Mineiro foi surpreendido pelo Lanterna Paraná e acabou se complicando, né, na luta para escapar do rebaixamento. O único gol do jogo, ó, foi marcado por Andrei, o gol que aconteceu aos 45 minutos da segunda etapa, e com essa derrota o time mineiro agora continua com 34 pontos, né? Está na 18ª posição e na próxima rodada o Coelho vai até Porto Alegre jogar contra o Internacional, que é uma tarefa árdua, né? Já o Paraná, já rebaixado para a Série B, continua na última posição, só que agora tem 21 pontos. Né? Na próxima rodada, o time de Curitiba tem o líder Palmeiras pela frente. O Paraná que venceu 3 jogos, né, gente, durante todo o Campeonato Brasileiro, e agora, vencendo o 4º, ele venceu o América 2 vezes, né? No primeiro turno, o América foi uma das vítimas do Paraná, e agora no segundo turno volta a ser vítima novamente jogando em casa, o que deixou o torcedor do América completamente revoltado. E aí, com essa derrota, né, o América Mineiro demitiu o técnico Adilson Batista. E aí, gente, quem chega para assumir o Coelho nessa reta final de Campeonato Brasileiro é o técnico mais vitorioso do clube, é o Givanildo Oliveira. É a 5ª passagem do Givanildo, né, o técnico pernambucano, pelo América. O Giva foi campeão das séries B e C. Né? Isso aconteceu em 97 e 2009. E também foi campeão do Campeonato Mineiro, jogando em 2016, né? Sendo treinador em 2016. São 5 jogos que o Giva tem para livrar o Coelho dessa queda. O Givanildo deve chegar ainda hoje à tarde em Belo Horizonte, então eu acho que não tinha escolha melhor para ser feita, né, pelo América Mineiro do que o Givanildo, já que é o técnico mais vitorioso da história do América, campeão do Nacional, né, da Série B, e também campeão do Campeonato Mineiro ano de 2016. Então, é o Giva quem chega para tentar tirar o América dessa situação. Tem aí, Giva, ó, 5 rodadas, o que dá praticamente 20 dias de trabalho para poder tirar o América Mineiro dessa situação. Bom, depois de dar aquela passada geral pela Série A do Campeonato Brasileiro, vamos ver agora a tabela de classificação.
Meus amigos, o líder é o Palmeiras com 67 pontos, né? Na sequência o Internacional tem 62, o Flamengo é o terceiro com 60. Depois tem o Grêmio é o quarto colocado com 58 pontos, né? O São Paulo é o quinto com 58 também e o Atlético Mineiro é o sexto com 47. O Atlético Paranaense olha só, tá um pontinho a menos que o Atlético, né? Tá na sétima posição, um abaixo da zona de classificação para a Libertadores. Depois vem Santos, Cruzeiro e o Fluminense, que ficou no empate nessa rodada com o Sport em 0-0 jogando no Maracanã, está no meio da tabela com 41 pontos. Agora, na segunda parte, vem o Bahia com 41, o Botafogo, depois de vencer o Flamengo ontem, é o 12º também com 41, Corinthians tem 40, é o 13º, Ceará 38, Vasco perdeu para o Grêmio, está na 15ª posição com 38, Sport é o primeiro fora da zona do rebaixamento com 37. E aí os quatro, né, que se o campeonato terminasse hoje, estariam na Série B. O Vitória com 35 pontos, o Vitória que ficou no empate com o Bahia, no Clássico Bavia, em 2-2, o América Mineiro com 34, está em 18º, a Chapecoense, mesmo número de pontos do América, com 34, é o 19º, e o Paraná, o 20º, porque esse aí já está, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, tem 21 pontos, já rebaixado Paraná. Bom, e após essa rodada da Série A, hoje lembrando que a gente tem mais um jogo, né, tem aquele balanço do gol da rodada. Vamos ver qual foi o gol mais bonito da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da rodada fica com o volante Elias, né? Gol que para o torcedor do Atlético abriria aí a vitória do Galo, só que não foi o que aconteceu, já que o Palmeiras conseguiu o empate, o jogo que terminou em 1-1. Pessoal, obrigado pela sua companhia, um grande abraço, uma boa semana para você. O Arena Alterosa vai ficando por aqui, na sequência vem o Alterosa em Alerta, primeira edição, e quinta-feira é feriado sim, só que tem também a Arena Alterosa, tá bom? Então o nosso encontro continua marcado. Grande abraço, boa semana, tchau, tchau.